no programa de hoje. O combate ao trabalho infantil realizado pelo Ministério Público do Trabalho em Belo Horizonte. Essa criança na rua está exposta a pedofilia, drogas, pode sofrer um acidente de trânsito. É bastante preocupante essa situação. As doenças ocupacionais mais comuns. Hoje o trabalhador está mais orientado porque os médicos, os enfermeiros, os engenheiros do trabalho e todos os outros profissionais que trabalham conosco nessa área têm orientado os trabalhadores, eles estão mais esclarecidos. As histórias de pessoas que se aposentaram e continuam trabalhando. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver condições, eu quero estar trabalhando. E ainda, Júnior Maranhão no quadro Agenda Cultural. As mãos calejadas, o sertão no olhar. O trabalho legal já começou. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Esta edição começa falando de trabalho infantil, uma triste realidade que atinge 168 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham. Para enfrentar o problema, o MPT tem realizado diversas ações de combate e prevenção. Uma delas aconteceu em Belo Horizonte. Lugar de criança é aonde? Na escola, brincando, em casa, no terreiro, no quintal, entendeu? Brincando principalmente e estudando. Quem trabalha não tem tempo de aprender, né? De brincar, de evoluir, de se desenvolver corretamente. Eu vejo vendendo balas na rua, né? Catando latinhas. E eu fico muito triste. A criança tem o direito de estudar, brincar, não é? E depois crescer e ter um futuro. A gente dá um futuro para ele. Em 2015, a campanha mundial contra o trabalho infantil ganhou o tema Não ao Trabalho Infantil, e sim a educação de qualidade. A campanha enfatiza a necessidade de combater o trabalho de crianças e adolescentes e a importância da educação para o futuro. 168 milhões. Esse é o número de pessoas afetadas pelo trabalho infantil em todo o mundo. E aqui no Brasil, a situação é preocupante. 3 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos trabalham. A Constituição Federal proíbe o trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Mesmo assim, a atividade não pode prejudicar o desempenho escolar e nem passar de 6 horas diárias. A Procuradora do Trabalho, Silvia Bernardes, explica que várias atividades são classificadas como as piores formas de trabalho infantil. Nós temos no Brasil um decreto que é conhecido como lista TIP. São a lista das piores formas de trabalho infantil. São mais de 80 atividades, dentre elas se encontra o trabalho nas ruas. Essa criança na rua está exposta a pedofilia, drogas, pode sofrer um acidente de trânsito. É bastante preocupante essa situação. É uma aberração, principalmente quando se atenta para as atividades que essas crianças e adolescentes desenvolvem. Na zona urbana, principalmente exploração sexual, guarda-mirim, venda ambulante, coleta de lixo, e na zona rural, trabalho em cerâmica, olarias, lixões, exploração mineral. Então, são atividades muito pesadas, muito insalubres para a gente conceber que uma criança de 5, 10 anos está ali desenvolvendo uma atividade. Entre as atividades para combater a prática, o Ministério Público do Trabalho realizou uma ação na Feira Hippie, tradicional em Belo Horizonte. Frequentadores foram convidados a vestir a camisa contra o trabalho infantil. O seu Carlos, a dona Edna. Muitos jovens também vestiram a camisa e mostraram que sabem muito bem qual é o lugar das crianças. O lugar de criança é na escola, né? As crianças deveriam estar na escola para elas poderem aprender e terem direito a uma carreira boa no futuro delas, sem exploração. Eu acho que criança deve tanto aproveitar a parte da infância brincando, aprendendo e tendo uma infância normal, além de estudar para conseguir ser alguém na vida, conseguir
ter uma vida boa, uma condição que às vezes seus pais não têm. Na verdade, a gente tem que melhorar a situação dos pais delas para eles terem condições de não precisar que o filho trabalhe. Com o objetivo de combater o trabalho infantil no país, o MPT criou a Acorde Infância, que também supervisiona e coordenações contra as variadas formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. A atuação do Ministério Público ela se concentra basicamente em 2 eixos. Um eixo repressivo, à medida que as denúncias de exploração de criança e adolescente vão chegando ao Ministério Público, são abertas investigações, e um eixo muito importante que é um eixo preventivo. Essa semana, que é a semana que marca o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, as atuações do Ministério Público estão basicamente nesse eixo preventivo. É um trabalho de conscientização, sensibilização da sociedade. As atividades desenvolvidas pelo trabalhador ou as condições a que é submetido podem levar o empregado a desenvolver uma doença ocupacional. As mais comuns afetam tendões, articulações, músculos e nervos. Quando a pessoa fica doente por causas relacionadas à atividade no trabalho ou às condições às quais é submetida, ela tem uma doença ocupacional, que podem ir de lesões por esforço repetitivo, conhecido como LER, asma e até câncer. É essencial ficar atento a detalhes como postura corporal, mesmo quando o equipamento de trabalho é ergonômico, ou seja, projetado para não afetar a saúde do empregado. Importante mesmo é o trabalhador brasileiro se conscientizar de que a postura corporal dele na estação de trabalho é muito mais importante que uma mesa, digamos, 100% ergonômica, que uma cadeira 100% ergonômica. Porque não é a mesa, é 100% ergonômica, ou a cadeira 100% ergonômica, o mobiliário em si 100% ergonômico, que vai prevenir a LER. Exposição a produtos químicos e elementos radioativos, além das más condições de trabalho, também contribuem, como explica o médico do trabalho. Hoje o trabalhador ele está mais orientado porque os médicos, os enfermeiros, os engenheiros do trabalho e todos os outros profissionais que trabalham conosco nessa área têm orientado os trabalhadores, eles estão mais esclarecidos. Então, nós podemos dizer basicamente que para que você previna uma DORT LER de escritório, você tem que usar os equipamentos, os chamados acessórios de digitação, como o apoio de punho. Isso aí é muito importante na prevenção. Esta profissional, que prefere não se identificar, revela que por conta do trabalho repetitivo, acabou precisando ficar fora do serviço por um longo período. Eu tive LER, né? Eu contraí no meu trabalho, eu fazia um trabalho de digitação, como eu não tinha tempo para fazer as pausas que são indicadas, era muito corrido o tempo, às vezes a gente não tinha tempo nem para tirar o tempo de lanche. E aí, com o tempo, eu já não estava mais conseguindo nem fazer os movimentos mais simples. E aí eu fui ao médico e depois de vários exames que eu fiz, já foi constatado que eu já estava num grau elevado já estava bastante inflamado. E aí eu tive que ser afastada de imediato, depois de um relatório médico. E eu fiquei 4 meses afastada pelo INSS. Em casos como esse, o trabalhador pode pedir afastamento ao INSS para receber o auxílio-doença. Para isso, precisa passar por uma perícia médica que fará a avaliação da doença. E também precisa comprovar que a enfermidade está relacionada ao emprego atual. Além disso, deve ter um mínimo de 12 meses de contribuição à Previdência Social. As doenças ocupacionais vão além do ambiente de trabalho. Comprometeu também minha vida particular, porque eu não conseguia mais fazer as tarefas domésticas. Às vezes até para dirigir era muito complicado, ou pegar algum objeto, às vezes ele soltava da mão ou eu não tinha força. Antônio recomenda que o tratamento deve ser buscado quando o corpo der os primeiros sinais de que algo está errado. É recomendável que ela procure o serviço médico da empresa, né? Procure o médico do trabalho,
para que ele faça uma avaliação, verifique a origem daquela dor, porque nós temos que estabelecer um nexo. Nem sempre uma dor no punho ela é relacionada à atividade de digitação. Nem sempre uma dor no cotovelo é relacionada a uma atividade outra, a de um marceneiro, a de um carpinteiro. Hoje em dia eu já, mesmo quando está corrido, eu tento parar, ter aqueles 15 minutos ali de pausa, fazer alongamentos. Às vezes até quando eu levanto para ir tirar algum axé, ou quiser pegar algum outro documento em outra sala, eu já aproveito para fazer exercícios, assim, diariamente, e já coloquei isso como rotina do meu trabalho. Eu fazer esses alongamentos, esses exercícios para evitar que aconteça isso novamente. A seguir, as histórias de pessoas que se aposentaram e continuam trabalhando. Em um minuto. Aposentar-se e continuar trabalhando. Essa tem sido a realidade de muitos profissionais em todo o país. Veja agora, na reportagem de Rodrigo Nunes, os motivos que levam muita gente a trocar o descanso pelo batente. Aposentadoria. Um momento esperado por quem trabalhou a vida toda para descansar. Certo? Nem tanto. Rosemary, por exemplo, voltou a estudar e trabalhar. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver condições, eu quero estar trabalhando. Eu acho que é a coisa mais importante. Eu me sinto feliz saber que eu levanto de manhã, eu tenho um lugar para ir, eu tenho pessoas que eu posso ajudar e que o que eu vou fazer vai estar ajudando a vida de outras pessoas. E toda essa motivação tem rendido bons frutos à ex-bancária. Ela cursa mestrado, terminou 2 MBAs e passou em concurso público. Para manter o mesmo nível que eu tinha como funcionária do Banco do Brasil, eu teria que ter uma outra profissão ou um outro trabalho. Esse foi o motivo, mas talvez o motivo que me impulsionou mais foi o de trabalhar, de me sentir útil e de aproveitar tudo aquilo que eu tinha aprendido não só nas faculdades, mas na minha grande faculdade, que foi ter tido a oportunidade, né, de ter trabalhado durante 30 anos. Você aprende muita coisa. Já a história de João Carlos não é muito diferente. Depois de se aposentar, tentou ficar longe do trabalho. A tentativa durou 2 anos, até que ele decidiu voltar ao mercado e criou o próprio negócio. A reação inicial, depois que eu dei a última continência, eu fiquei 2 anos sem fazer nada. E eu vi que não era benéfico. Então eu achei que, para mim fugir desse termo, brincando, o Jaque não vai fazer nada, leva o cachorro na piscina, vai passear com a menina, vai passear com os netos, e o tempo dirá se vai dar seguimento a isso. Mas no momento a ocupação ainda é com a loja. Engenheiro especializado em refrigeração, depois de parar de trabalhar como militar, abriu uma loja que realiza manutenção em ar-condicionados. O trabalho representa uma ocupação. A ocupação é essa que lhe dá a obrigação de levantar cedo, se movimentar, fazer a barba, olhar para os outros com boa fisionomia, ler um jornal, ter informação e ser torcedor do Inter para ter uma ocupação básica, que é ser gaúcho. Isso ocupa muito. E a mente parada distorce as atitudes. E eu procurei me ocupar, me especializar, procurando o máximo de tomar conhecimento no que gostaria de fazer. As histórias do João e da Rosemary são motivadoras. Mas para seguir os mesmos passos é preciso mais do que vontade. É necessário planejamento, que deve começar até 5 anos antes da aposentadoria. O motivo? Evitar prejuízos à saúde e à área financeira.
Para esta psicóloga, a ocupação pode trazer uma nova razão para viver e pode trazer também um bem-estar para toda a família. Planejamento para aposentadoria passa pelo planejamento financeiro, passa pelo planejamento da gente reconhecer aquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que de fato a gente ocupa o nosso tempo, então, e com o que a gente gostaria de ocupar esse nosso tempo, numa rotina de várias horas. Passa por um planejamento do que fazer, e aí eu estou falando de como ver gente, a que horas ver essas pessoas, de uma rotina social que ela é super importante para as pessoas. Isso vai fazer bem para a pessoa, para a família, para os amigos, porque não tem coisa melhor do que alguém dizer, olha, eu estou aposentado e tem um monte de coisa para fazer, e essas coisas que essa pessoa faz a gratificam. Isso é muito gostoso. Quanto a isso, Rosemary e João Carlos concordam e mostram que o trabalho depois da aposentadoria é algo gratificante e prazeroso. Enquanto eu viver, eu quero estar estudando e estar escrevendo e estar participando da vida do mundo. Emociona. Dá uma emocionada, porque são coisas positivas, sem dúvida nenhuma, com toda a grandeza de trabalho. O Trabalho Legal abre agora espaço para os trabalhadores mandarem um recado especial para os chefes. Confira o resultado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Drayton, por essa oportunidade, né? E a gente está trabalhando muito para cumprir a meta. Thaís, desculpa pelo atraso diário, constante, tá? E o de 11 horas foi pior. Desculpa. Eu quero mandar um recado para o Denis. Muito obrigado pela oportunidade de estarei aqui trabalhando com ele. Agradeço mais uma vez tudo de bom, que Deus abençoe ele por tudo. Chefe, providencia, por favor, minha folga nos dias da semana. Folgar só sábado e domingo não tá dando. E você vai ver logo depois do intervalo. Júnior Maranhão no quadro Agenda Cultural. O cantor e compositor Júnior Maranhão utiliza a MPB para homenagear o trabalhador. O repórter Rodrigo Nunes conversou com o artista que preparou uma música exclusiva para o quadro Agenda Cultural. Júnior Maranhão já tem muito tempo no meio musical. Cantor e compositor, tem 16 anos de carreira e muitas histórias para contar. E hoje, aqui no quadro Agenda Cultural, ele vai falar um pouco sobre tudo que ele viveu. Júnior, muita história mesmo assim nesses 16 anos de carreira? Ah, com certeza. A música, ela te proporciona algumas vivências que parecem até surreais, cara. Realmente tem algumas histórias bem bacanas para falar. Tem algo marcante assim dessas histórias? Ah, sim. Tem um festival de música, inclusive, que falaram que tinha ajuda de custo e tal. E eu cheguei lá, cara, e tive que dormir no chão, num papelão e tal. Você veio do interior do Maranhão. Exato. E hoje já tem 16 anos de carreira. Você imaginava isso lá no início? Na verdade, não, né? O que acontece, Rodrigo, é que isso já vem de família, né? Minha mãe cantava num grupo onde meu avô era o mentor da banda ali e tudo. E há 16 anos atrás eu tive um estreitamento nesse laço familiar entre meu avô e eu. E aí foi justamente quando eu tive um acesso maior à musicalidade, ao violão, né? Ele tocava bolero na noite, fazia serenata, então era um negócio bem bacana e muito clássico até. E aí foi quando, meio que de brincadeira ali, começou o meu primeiro contato com o instrumento. Mas naquela época eu já escrevia. Eu sempre gostei muito de ler, né? E também sempre gostei bastante de escrever. E aí sempre tentando trazer para a realidade algum sentido naquilo que eu sentia ao escrever. E aí, com o aperfeiçoamento do instrumento, eu consegui pegar aquelas escritas e também transportar para a musicalidade, trazer essas melodias e juntar com as letras e formar
o que a gente chama de canção, né? É mais difícil compor uma música ou cantar? Ah, compor. Compor uma canção, ela exige muita inspiração, né? E a inspiração a gente sabe que não são todos os dias, não é todo momento que você está disposto a sentar, escrever, harmonizar uma letra. Exige tempo, né? Mas é prazeroso. Então, como você falou que compor é mais difícil que cantar, então um trabalho legal acabou sendo presenteado com a composição sua. Como é que foi fazer essa música? Tem um teor mais crítico também? Como é que é essa canção? Eu venho do estado mais pobre do país. Então eu seria, no mínimo, negligente se eu fizesse uma canção sem uma crítica política. Faz parte da minha essência, né? E quando surgiu esse convite, eu confesso que fiquei meio surpreso. Foi, na realidade, uma explosão de sentimentos. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu agradecia. Enfim, foi realmente uma explosão de sentimentos. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso. E aí, às 2h07 da manhã, a canção estava pronta. E assim, fui presenteado realmente por Deus por essa inspiração naquela madrugada. E a canção saiu de segunda para terça. Foi engraçado que quando eu entrei em contato com a produção disse, nossa, incrível, eu falei contigo ontem às 10 da manhã e a canção já está pronta. Eu disse, já. E é isso aí, eu quero mostrar o trabalho. Mais uma história, então, bacana nesses 16 anos aí para contar. Para somar, né? É sempre bom agregar esses valores. Então, já que ouvimos mais uma história dos longos 16 anos de carreira de Júnior Maranhão, vamos acompanhar agora a música que ele fez especialmente para o programa Trabalho Legal. Pode ser? Vamos lá. As mãos calejadas, o sertão no olhar, do roçado às grandes cidades, o brasileiro a ralar. As mãos calejadas, o sertão no olhar, do roçado às grandes cidades, o brasileiro a ralar. As cortinas do céu nem se abriram para o sol começar a brilhar. Já tem gente esperando o busão para lá botar. A marmita vai dentro da bolsa, 2 horas de percurso. E mesmo que ninguém me ouça, vou fazer meu discurso. A marmita vai dentro da bolsa, 2 horas de percurso. E mesmo que ninguém me ouça, vou fazer meu discurso. Atenção, viajantes deste busão, atenção. Apenas 1 minuto de vossa atenção. Obrigado. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas decidi mudar, decidi trabalhar. Eu sei, são 4 da matina e você quer cochilar. Nessas 2 horas de percurso, por isso mesmo, irmão, eu te peço atenção para o meu discurso. Não sou vagabundo, nem sou mensaleiro.
Sou cabra honesto, não sou petroleiro, sou trabalhador. Eu não sou banqueiro, jornaleiro, pedreiro, não tenho dinheiro. Sou trabalhador, eu sou brasileiro, sou trabalhador, trabalhador brasileiro, sou trabalhador, eu sou brasileiro, sou trabalhador, trabalhador brasileiro. Trabalhador brasileiro. É uma música que conta a realidade de boa parte dos trabalhadores brasileiros. Tentei trazer realmente um pouco dessa realidade, da nossa realidade que moramos aqui no entorno, para chegar ao centro de Brasília, mas eu tenho certeza que também é a mesma realidade dos grandes centros, como Belo Horizonte, como São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo, todas essas grandes capitais, né, as grandes metrópoles do nosso país. E o trabalhador que depois disso tudo acordar cedo, pegar o ônibus com a marmita nas costas, quiser acompanhar o seu trabalho, como é que ele faz? Então, Facebook, né? Então, Facebook Júnior Maranhão, vai estar lá no Facebook. Instagram também Júnior Maranhão. Twitter Júnior Maranhão. E canal do YouTube Júnior Maranhão. E o meu contato direto através do meu WhatsApp, né? 9604-0998, DDD 61. Repetindo, 61-9604-0998. Lá nas páginas do Facebook, do Instagram, do Twitter, tem sempre a agenda cultural, tem sempre a minha agenda semanal, onde que eu vou me apresentar. Então vamos lá, seja bem-vindo ao público de Júnior Maranhão. Obrigado aí, pessoal. Ok, então é isso. O quadro Agenda Cultural fica por aqui. E pra gente voltar ao estúdio, a gente volta ao som de Júnior Maranhão. Sou trabalhador, eu sou brasileiro. Bacana, né? Parabéns ao Júnior pelo trabalho. E você também pode participar do Trabalho Legal pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.